Bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa rotina da prosperidade. Hoje, sábado, a gente está no nosso quinto dia de leitura dos milagres da Bíblia. Tem sido um tempo muito bom, um tempo para renovar nossa esperança, nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E hoje a gente vai ler sobre a cura do cego de nascença. Jesus ele curou um homem que nasceu cego, mostrando que ele é a luz do mundo, né? Que ele veio para nos trazer a salvação e cura. E antes da gente ler nosso capítulo aqui em João, capítulo 9, a gente vai orar, pedindo para que o Senhor nos acompanhe no momento dessa leitura, que a gente sinta a presença do Espírito Santo, que Ele nos dê sabedoria, né? A gente sabe que a palavra é viva e que ela vai nos impactando de maneira individual para o nosso momento que a gente está vivendo. Então, se você quiser, você pode fechar seus olhos, respirar fundo, suspirar, tentar ficar aqui no momento presente. Eu sei que tem várias atividades ao longo do dia e às vezes a gente está aqui e a gente começa a pensar em tudo que tem que fazer, ou às vezes as coisas à nossa volta nos distrai, mas tenta estar aqui, né, presente. Senhor Deus, obrigada por este momento tão especial, que é entregar os nossos primeiros minutos do dia a Ti. É um momento de reflexão da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos traga entendimento, nos dê sabedoria, que a gente possa ver além do natural, né? Enxergar o que o Senhor deseja nos mostrar. Que a gente possa aprender, gravar todos esses ensinamentos no nosso coração, para que quando venha a ansiedade, a angústia, a gente entenda que a gente tem um Deus de milagres, um Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos ensina e que a gente pode buscar a qualquer momento. Então, que o Senhor nos acompanhe e nos dê o entendimento da palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Eu vou ler aqui agora. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse ele. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por nos novamente mostrar, né, o poder de cura, o poder de milagre. E aqui, gente, eu vejo muitas pessoas falando isso daqui, né? Quem pecou, este homem ou seus pais? Às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem na nossa vida, ou às vezes até na vida das pessoas,
Nossa, o que será que essa pessoa fez? Eu vejo algumas religiões também fazendo isso. E aqui ele fala, ele não está assim por causa dos seus pecados, nem pelo pecado dos pais, mas sim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, às vezes, a gente está passando dificuldade, não é Jesus Deus nos pregando aqui, fazendo com que a gente sofra por algo que a gente fez de errado, mas porque às vezes a gente precisa do poder sobrenatural dele sobre a nossa vida, para que a gente veja que não foi sobre o nosso esforço, né? Mas sim por um milagre dele. Então, às vezes a gente julga, às vezes a gente olha, tá passando aquilo porque fez aquilo, porque, né? É lógico que a gente vive no mundo de causa e efeito. Se a gente se alimenta mal a vida inteira, isso vai trazer uma consequência que é uma doença, né? Mas ele nasceu desse jeito. Então, qual que é o entendimento da nossa passagem de hoje? Jesus, ele encontra um cego de nascença, né? E seus discípulos, eles perguntam se ele está assim por causa do pecado. Então ele fala, ele não pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra se manifestasse. Né? Então, Deus tem um propósito em cada situação. Muitas vezes a gente não entende o porquê das dificuldades, mas Deus pode usar até os desafios para revelar a sua glória. Então, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, momentos que a gente não entende, parece que a gente está fazendo todas as coisas corretas e mesmo assim o desafio ele está ali, mas é para fortalecer ainda mais a nossa fé, é para que Deus venha e haja no sobrenatural, que a gente entenda que é sobre Ele e não sobre nós. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? Então, ele age em todas as coisas e tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, se você está passando por um momento desafiador, né, saiba que é o processo. Se você está sendo obediente, está fazendo as coisas certas, está passando por esse momento, Deus ele vai agir na sua vida, ele vai agir no sobrenatural e você vai servir como testemunha da obra dele. Né? Segundo, a obediência ativa milagres. Eu acho que a gente falou de obediência em todos os milagres, né? Jesus poderia ter curado o homem instantaneamente, mas ele pediu que fosse até o tanque de Siloé. Se não tivesse ido, não teria sido curado. Então, de Lázaro, ele pediu para que eles tirassem a pedra. Se não tivessem tirado, não teria curado. Então, às vezes, pode ser que Deus está nos mandando fazer algo e a gente precisa obedecer para que ele cumpra a obra. E também ele foi lá e falou para eles a respeito do cesto. Se eles não tivessem levado, não teria multiplicado. Se eles não tivessem enchido os cestos de água, também não teria transformado água em vinho. Então, isso mostra que a gente precisa obedecer e também fazer a nossa parte. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também é a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Que é o que eu mandei até no nosso grupo ontem, detalhando mais a respeito disso, porque às vezes a gente lê e não consegue entender bem, né? Assim também é a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então, eu ter fé e não ter ação, então eu ter fé e não ir até o tanque lavar, não vai ser um milagre. Eu ter fé e não ir lá e encher os cestos de água, não vai acontecer. Então, o que Deus está te pedindo para fazer hoje? Então, às vezes a resposta da oração ela já foi dada, mas ela requer a nossa ação. Precisamos agir também. E às vezes se você não consegue saber, mas eu preciso fazer o quê? De que maneira? Não é só a gente vir aqui, né, e ficar orando, escutando. Às vezes a gente precisa silenciar para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Então, eu vejo que quando a gente, né, quebranta o nosso coração, a gente fica em silêncio, às vezes entrar em contato com a natureza, tentar meditar a respeito da palavra, Deus ele vai, né, o Espírito Santo ele vai soprar no seu ouvido, te mostrando o caminho que é para seguir. A primeira lição, Deus tem um propósito para cada situação. Segunda lição, a obediência ativa milagres. A terceira lição, Jesus é a luz do mundo. O cego não enxergava fisicamente, mas muitos ao seu redor deles não enxergavam espiritualmente. Olha que forte isso. Ele não enxergava fisicamente, mas ele ajudou, né, trazendo de volta
a visão dele, que muitos que estavam à sua volta enxergassem espiritualmente. Em João, capítulo 8, versículo 12, diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Precisamos de Jesus para enxergar a verdade e andar na direção certa. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra. O Senhor é maravilhoso, poderoso. Obrigada por ser luz no mundo. Obrigada por iluminar o nosso caminho. Obrigada pelos milagres que o Senhor realiza, pelas vidas que o Senhor transforma. Hoje queremos reconhecer que precisamos de Ti todos os dias. Te louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada dia uma lição nova, né? Ele traz o mesmo ensinamento, só que de maneiras diferentes. Às vezes ontem não te tocou, mas hoje você fala, caramba, é dessa maneira que eu devo agir. Deus não é para me castigar, mas é para que Ele haja no sobrenatural. O que eu preciso obedecer? Qual que é a minha ação? Então agora é o momento da gente agradecer por Deus nos ensinar, através da palavra, através dessas reflexões. Eu sempre gosto de ficar em silêncio, já peguei aqui meu caderninho, com meus motivos de gratidão. Eu vou agradecer e você aproveita esse momento também, tá? Para dar honra e glória a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Até pelos momentos desafiadores, sabendo que ali vai ter uma obra dele, ali vai ter um milagre, onde você vai poder testemunhar o amor de Deus na sua vida. Vou ficar em silêncio e a gente pode agradecer a Ele agora. Obrigada, Senhor. Como é bom, né? Entregar os nossos motivos de gratidão nos primeiros minutos do dia. Aquele que cuida de nós, que é o nosso Pai. Obrigada por nos usar, por nos ensinar através da palavra. Obrigada por nos dar disposição para estar aqui e perseverar diariamente. Obrigada pela nossa comunidade. Só temos motivos para agradecer. Queremos também, Senhor, pedir perdão, porque muitas vezes a gente duvida do Teu agir. Perdoa quando a gente quer resposta rápida, sem antes obedecer a Tua direção. Também queremos, assim, que a gente possa ter consciência daquilo que a gente está errando, pecando, daquilo que às vezes a gente está reclamando, ou às vezes daquilo que a gente está achando que a gente está colhendo por conta de uma capacidade nossa. E na verdade é tudo sobre o Senhor. O Senhor nos capacita, o Senhor nos direciona, o Senhor que cumpre a obra na nossa vida. Também queremos escolher perdoar todos aqueles que nos machucaram, né? Sabemos que o perdão ele liberta. Então, se você está magoada, né, com o seu coração ferido, às vezes alguém te falou algo que te magoou, ou às vezes tem algo que é antigo, que está aí no seu coração, que às vezes você acha que perdoou, mas ainda tem uma dorzinha, entregue aos pés da cruz. Você vê que Ele é capaz de fazer milagres para coisas tão desafiadoras, imagina para uma mágoa, né? Então pede para que Ele tire toda essa mágoa, para que você possa viver com o coração limpo, feliz, em paz. Senhor, também queremos orar pelo outro. Sabemos quantas pessoas precisam do seu milagre, né? Quantas pessoas enfermas, pessoas passando por momentos tão desafiadores, né? Sabemos que a tua luz, ela vai brilhar sobre aqueles que ainda não te conhecem, né? Que queremos pedir que todas as pessoas que estejam presas em cegueira espiritual possam ver a verdade. Pedimos que o Senhor cure todos os enfermos, né?
A gente tem algumas pessoas específicas de oração e a gente pode colocar pessoas que sofreram algum tipo de acidente, precisam da sua cura, que a sua mão vá sobre todas elas, elas que estão às vezes no hospital, numa UTI, né, que o Senhor traga a cura para que ele possa testemunhar a respeito do seu agir sobrenatural, que o Senhor cure os enfermos, fortaleça os desanimados. Sabemos que hoje a depressão, a ansiedade, a depressão ela é uma doença e ela precisa ser tratada e curada, né? Então que o Senhor possa fortalecer os desanimados, curar de depressão, trazer ânimo, trazer provisão aos necessitados. Sabemos quantas pessoas estão passando por dificuldade financeira, né? Que além de trazer essa provisão, o Senhor traga também essa consciência que precisam buscar ajuda e ter conhecimento, né? Porque às vezes só o dinheiro ali não vai resolver. A pessoa ela precisa aprender a lidar com esse dinheiro, ter uma relação saudável com ele. Pedimos que os teus milagres se manifestem na vida de muitas pessoas. E agora você pode também colocar uma intenção, né? Eu sempre gosto de deixar esse tempinho reservado para que a gente faça as nossas orações individuais. Que a gente olhe pelos nossos familiares, amigos. Eu vou ficar em silêncio para que cada um possa fazer a sua oração de maneira individual, para as pessoas aí que você tem a sua listinha, para as pessoas que você ama. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Depois pode continuar em oração. E também queremos orar por nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter fé, obedecer a Tua voz, que a gente consiga ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo ele sopre no nosso ouvido, que a gente consiga silenciar desse mundo. Muitas vezes a gente está muito no automático, é muito barulho, e barulho que eu falo é não de barulho físico mesmo, mas barulho de rede social, de informação. Às vezes a gente fica ali no celular alimentando um monte de coisa, vendo um monte de coisa, colocando um monte de coisa para dentro e não consegue silenciar, sabe? Então que a gente consiga ouvir a Tua voz, sabe? Desprender um pouco dessas coisas e silenciar. Mesmo quando a gente não entende os Teus caminhos, né? Pedimos que o Senhor nos acolha, nos acalme, que a gente tenha paciência até que tudo que o Senhor tem para nossa vida se cumpra, que o Senhor nos dê discernimento para enxergar além do que os nossos olhos físicos conseguem ver, que o Senhor nos fortaleça para seguir em frente com coragem, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer nossa listinha para nós, né? O que a gente precisa pedir de Deus? A gente precisa escutar mais a voz dele, a gente precisa de provisão financeira, de paciência, paz, restauração nos relacionamentos. Eu vou ficar em silêncio. Vou colocar aqui meus pedidos de oração pela minha vida. Cada uma pode fazer isso de maneira individual. Vamos fazer isso agora.
colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos. O Senhor conhece cada um aqui, cada um. O Senhor conhece nosso coração, os nossos desejos. Pedimos que o Senhor alinhe os nossos desejos com os Teus. Pedimos que a gente possa cada dia mais escutar a Tua voz, Teu direcionamento. A história do cego nos ensina que Deus pode transformar qualquer situação, né, para a glória dele. Muitas vezes os milagres ele acontecem quando a gente obedece, né, a direção dele, mesmo sem entender. Jesus ele é a nossa luz e ele sempre vai nos conduzir pelo melhor caminho. E agora, para a gente finalizar, vamos afirmar palavras positivas para o nosso dia. Eu confio que Deus tem um propósito em cada situação. A minha fé se manifesta em ações. Jesus é minha luz e guia os meus passos. Eu sou obediente à voz de Deus e vejo milagres acontecendo. Deus me fortalece para enfrentar qualquer desafio. E você pode se visualizar confiante, sorrindo, sabendo que Deus tem um propósito para cada situação. Pode visualizar uma luz em volta de você, que é Jesus, guiando todos os seus passos. Você escutando a voz dele, sendo obediente, vendo milagres acontecendo. Você feliz com a sua família, você realizando tudo aquilo que você vem desejando, né? Tendo paz, relacionamentos saudáveis e Deus te fortalecendo para enfrentar qualquer situação. Eu desejo que você tenha um sábado abençoado na presença dele, feliz, em paz. Que você fique com ele, transborde todo esse amor e esse conhecimento para todas as pessoas à sua volta. E nos vemos amanhã. No domingo estamos aqui, eu te espero. Fique com Deus e até amanhã.